Estamos de volta, são 14 horas e 5 minutos, Duas na Tri está por aqui. O Colégio Objetivo é pioneiro, todos nós sabemos, pioneiro em colocar alunos e computador juntos em sala de aula e sabe que a internet atinge cada vez mais a educação. As redes são utilizadas para romper as barreiras impostas pelas paredes das escolas, tornando possível aluno e professor juntos nessa jornada fantástica do conhecimento. Para falar sobre tecnologia no ensino de hoje, vamos conversar com o professor Almir Brandão, que é diretor do CPT, o Centro de Pesquisa e Tecnologia do Colégio Objetivo. Professor Almir Brandão, por que é que a tecnologia é cada vez mais importante na educação? Professor, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Então, principalmente por causa da evolução do ser humano. Não é bem uma evolução, porque a evolução implica em muitas gerações, né? Um cidadão tem lá uma mudança interessante e ele vai passando para as gerações. No caso dos humanos, não é uma evolução, porque começou em 75. Né? Em 75 começou-se a conversar sobre, a discutir, a fazer congresso, etc., sobre os superdotados. Eram muito poucos. Um cada 50, por aí. Né? Alunos fora da curva de Gauss, normal. Né? De cada 50 alunos? Um era considerado superdotado. Ainda continua esse conceito. Ah, é? Bom, só que hoje aconteceu um negócio curioso. A gente fazia em 75, 78, por aí, a gente fazia uns testes para separar esses alunos da turma. Né? E esses testes a gente conservou, foi evoluindo, etc. Mas quando a gente aplica aquele teste de 75, 78, 80 nos alunos de hoje, dá 92, 93%. De tão fácil. Não, exatamente. Quer dizer, então, o aluno é absurdamente diferente. Ele é mais... Ele tem uma visão espacial melhor. Ele não pensa se A é maior que B e B é maior que C, então A é maior que C. Ele do A, ele já conclui o C. Quer dizer, a inferência dele é muito mais rica. É ininteligível para a gente, quase. Como é que ele descobriu isso? É comum os pais falarem isso de uma criança de 4, 5, 6, 7 anos. Como é que ele descobriu isso? Ninguém ensinou. Como é que faz? Será que é o estímulo que é maior agora? Bom, começa com o nascer, né? Na minha época, por exemplo, a criança era enrolada num chamado cueiro, ficava durinha por 40 dias. Era uma quarentena. Quer dizer, até os 3 anos e meio de idade, você aprende 70% de tudo que você vai aprender em toda a sua vida. Até os 3 anos? Até os 3 anos. Que coisa por isso a fantástica. pré-escola é absurdamente importante. Né? Mas então veja, se os 40 primeiros... E é uma curva assim, né? Ela vai tendendo a ficar horizontal. No começo ela é bem inclinada. Agora você imagina os 40 primeiros dias perdidos, porque a criança ficava no escuro amarrada. Entendi. Aí já dá uma diferença absurda na percepção, na coordenação motora, na evolução desse ser, na percepção, do que esperar dele. Né? Então, as conclusões dele... Eu me lembro, por exemplo, a minha netinha, 3 anos de idade. Nós íamos indo para a unidade da Teodoro. E quando estávamos a umas 3 quadras da unidade, caiu, fez um barulho. Eu nem ouvi. Né? Aí o mais velho falou, acho que caiu uma folha, acho que caiu uma coisa, um galho, alguma coisa no teto do carro. A minha netinha, 3 anos. Não, aqui não tem árvore. Eu acho que foi um cocô de passarinho. Olha. Quando chegou na Teodoro, eu desci, a primeira coisa que eu fui olhar, o que tinha em cima do carro? Tinha um cocô de passarinho. Claro, a Teodoro Sampaio não é uma rua que não tem árvore. Mais prédio. Mas para uma criança de 3 anos, são conclusões muito interessantes.
Então, como é que você pode pegar esse aluno que vive tecnologia, que já nasce tecnólogo, que não aceita conhecimento imposto, que não aceita autoridade imposta? O meu pai falava, não faz isso, não faz isso. Por E que, aí, se pai? não fizesse? Por que, pai? Por que não pode? Mas Não existia essa coisa de falar por quê. não tinha. E eles são lógicos, eles estão... a maneira deles verem o espaço é muito melhor que a nossa. Eles têm um GPS dentro da cabeça. Pai, vira aqui que vai sair lá. Você vira, sai. Mas como é que ele sabia? Ele está antenado, ele está localizado. Né? Ele já, criança de 8, 9 meses, 10, já começa a mexer no celular e muda de página, etc. Tem adulto de 50 anos que não consegue fazer isso. Porque não foi estimulado. Porque não foi estimulado, porque não... Como essa e geração. porque também não sei, mas alguma coisa transcendental aí está mexendo com a raça humana. Quer dizer, então, concluindo, a tecnologia é cada vez mais importante na educação, porque ela desenvolve cada vez mais os alunos. Principalmente por causa desse descompasso entre a nossa geração, a geração não ativa, a minha já é muito... Eu já fui velho, né? Mas agora, a senhora já foi velho. Já fui velho. E depois de velho vem o quê? Sei lá, aí você começa de novo. Mas, então, essa geração, né, tem um descompasso muito grande. Então, ela não consegue acompanhar. E a tecnologia, a internet, permite esse acompanhamento. Então, só aí você já tem uma grande utilidade para essa tecnologia, né, que é a internet, etc. O professor, quais são os principais recursos tecnológicos usados atualmente, então, para ensinar e aprender? Olha, um deles é a realidade virtual, né? A realidade virtual, ela ainda não chegou muito ainda na escola e não chegou muito ainda na vida prática. Ela ainda é um ramo de conhecimento relativamente novo, porque ela está ligada ou depende muito da inteligência artificial, né? Então, as duas coisas vão caminhar e, em breve tempo, ela vai mudar completamente. Por exemplo, você vai colocar uma luva e não existe esse copo, mas você está vendo o copo, pega, isso já existe. Você pega o copo, sente a reação do copo, sente o frio do copo, né? Levanta, ele tem peso, e etc. Você só não vai ver. Como? Não, você está vendo, você está com óculos, vendo isso. Tal a realidade virtual. Isso é realidade virtual. Entendi. Agora, imagine isso colocado na educação, o que você pode fazer, né? Sentir... O estudante pode operar, ele vai operar mesmo, ele vai cortar, vai sair sangue, vai, etc. Você está falando isso futuro ou a gente já tem? Isso já tem, isso já é possível. Ainda é caro, tem pouca gente trabalhando, sim, porque o pessoal trabalha muito mais em função de dinheiro, e dinheiro é joguinho que já passou a indústria... cinematográfica, já passou tudo. A renda dos joguinhos já é maior do que tudo isso. É mesmo. Né? Então, fazer essas coisas em educação, não dá dinheiro. Dá dinheiro fazer joguinho para massa. Pum, 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 mata todo mundo, aquele negócio, faz um sucesso tremendo, vende pra caramba. Né? Mas o novo caminho, então, é a realidade virtual. Não, um dos caminhos. Um dos. E os outros são? Então, a inteligência artificial. Você consegue simular uma inteligência nas máquinas. Já tem máquina aprendendo, mas ela faz a conexão neural, como se fosse conexão neural, entre os elementos do próprio computador. Então ela aprende. Mas isso já vai imediatamente para a escola? Não, para a escola já tem muita coisa. A realidade expandida, que é você enxergar alguma coisa, que é uma tecnologia... Nós já trabalhamos com ela já há uns 15 anos atrás, que é a tecnologia que permite que a câmera e o computador que está atrás identifique o número da chapa do automóvel.
Né? Então é possível você fazer o seguinte, você vê uma imagem e o computador troca essa imagem para aquilo que você quiser, via internet ou via mesmo no próprio computador. Há uns 15, 20 anos atrás, o que nós fizemos? Nós pegamos um livro de inglês, que era o Thanksgiving, né? E nesse livro você tinha as ilustrações. O que nós fizemos? Nós apagamos as ilustrações do livro, e colocamos simbolozinhos, por exemplo, CPT, Objetivo, Unip. Então, quando o computador ele via aquele CPT, ele trocava a imagem que ele estava vendo por uma imagem tridimensional, se movimentando. Então, saía isso quando você olhava pela televisão, porque ainda não tinha os óculos especializados, né? Agora você põe o óculos, é muito mais dinâmico. Mas pela televisão, você via essa troca, né? Que é o que eles estão usando agora, por exemplo, para aqueles times de futebol. Sim, lá é virtual. Na TV. Na TV. Então, nós fizemos, naquela época, era um quebra-cabeças. Isso muito antes. A TV, as televisões aprenderam conosco a usar isso. Nós fizemos um quebra-cabeça que era o sistema solar. Então, as imagens que o computador lia e transformava em imagens virtuais era o sistema solar. Então, uma delas era o Sol. Então, quando você mostrava o Sol para a câmera, no computador ficava o Sol lá flutuando no ar. Se olhava no real, não via nada. Se olhava na televisão, estava você aí, por exemplo, ela ali e tudo mais, e o Sol aqui bonitinho. Certo? Aí, você chegava, uma outra peça era a Terra girando. Então, você tinha que acertar essa peça em relação à primeira, de modo que a Terra girasse em torno do Sol. Aí, se eu acertava, você olhava, estava a Terra, aliás, o Sol e a Terra girando. Movimento de rotação e de translação. Tá? Aí, outra peça era a Lua girando em torno da Terra, que girava em torno do Sol. Imagino que não foi isso para a época, né? Não, isso há 20 anos atrás. Nossa. Né? E assim ia. Fizemos, por exemplo, como é que era o livro? A Casa do Sono. Bom, era uma casa onde eles viviam dentro da casa e todo mundo não saía para fora, eles só dormiam e tal. E depois quebra a cama da velha, lá eles são obrigados a sair. Isso era e tal. uma espécie de Big Brother. Era um livro, tem esse livro à venda ainda. Nós fizemos em realidade expandida, em realidade dessa realidade aí. Então você punha uma peça e aparecia a cama. Né? Aí você punha outra peça, era a vovó deitada dentro da cama, roncando, em cima da cama. Isso há 20 anos atrás. Professor, então, toda essa infraestrutura que vocês foram criando desde 20 anos atrás, isso aí cada vez mais foi se aprimorando. Sim. E que nível nós estamos hoje? Então, por exemplo, essas realidades que eu falei, naquela época eram vistas através de uma televisão. Tá. Agora não, agora você põe o óculos. Então, com esse óculos, nós criamos, por exemplo, um mapa da cidade de São Paulo, um mapa real, não um mapa de... Como tem o Google Satélite. Sim. Né? Nós pegamos um giroscópio, onde a pessoa entrava dentro, ficava amarrada ali, e ela tinha todos os movimentos. Com o óculos, aí já tinha o óculos. Ela olhava e via a cidade de São Paulo, embaixo dela. Aí ela fazia o movimento e ia voando por cima de São Paulo. Então, por exemplo, um dos filmes que tinha, não é filme, é um modelo virtual, era, por exemplo, o Rio Tietê. Por que o Rio Tietê nasce pertinho do mar, dá uma volta gigante para depois desembocar no mar lá embaixo? Não é? Então, quando você mostra isso em relevo, você vê que o Rio Tietê nasce ali perto de Mogi das Cruzes, mas do lado de cá da cordilheira, né?
Tudo isso pode ser visto... Então, você via voando em cima do mapa. Ah, legal, hein? Entendeu? Legal. Você via o monte em relevo, a montanha, cordilheira, via o rio nascendo, seguia o rio. Ele estava descendo sempre. Então, ele estava procurando um caminho que era sempre descida para chegar lá no mar. Imagina um aluno, o aprendizado. O aprendizado é completamente diferente. Mas então, por exemplo, você estava falando que ele vai operar, que ele vai... Como é que vai ser esse aluno lidando com a tecnologia? Não, aí que está. Por isso que o professor deverá ser tremendamente valorizado. Né? O professor vai conseguir ser onipresente. Ele mesmo onipresente. Né? Ou seja, ele vai poder acompanhar cada aluno como se ele estivesse do lado. Como assim, professor? Nós estamos trabalhando nisso há 3 anos. Está quase pronto. Uhum. A próxima vez que eu voltar aqui, eu conto como é que é. Mas é fabuloso. Muda completamente o paradigma de ensino, de relação professor-aluno, de aprendizado, de tudo. Quer dizer que o professor, a importância do professor vai ser online, muito offline, maior. A gente acha que maior. por conta da tecnologia isso pode acabar? Não. Acaba um modelo de professor atual que é baseado no passado, que é o conhecimento está na cabeça dele, ele tem que escrever no quadro para os alunos copiarem para poder levar para casa. Com livros caríssimos, enfim, não tinha nada de tecnologia. Até o GIS é uma tecnologia de evolução e tudo mais. Não tinha nada. Então a aula tinha que ser desse jeito. Agora não. O professor tem que entender de tecnologia e muito agora. Não. Ele vai ter que dominar bem a matéria. Uhum. Porque ele vai conseguir desenvolver os alunos de acordo com as necessidades e capacidades de cada um. Mas os recursos, né, vão ser maravilhosos. Mas ele vai estar no lugar dele, que é exatamente o conhecimento. Orientando. Só que ele precisa ter muito conhecimento, muito mais do que agora. Ele vai ter que ser melhor preparado, mas dentro do modelo de conhecimento, não dentro do modelo de qualquer outra coisa. E a escola, professor? Então, a escola muda. Porque vai continuar com as paredes mesmo? A parede é o de menos. A parede tanto faz. Não importa onde estiver, né? Não, tanto faz. Você cria, você remove a parede, virtualmente, você faz o que você quiser. Agora, professor, a informação guardada nas nuvens, o Wi-Fi, o banco de dados, satélites, como é que o senhor vê essa evolução? Olha, isso daí é tudo retórica, né? Não existe nada em nuvem. O pessoal acha que está na nuvem. Professor, peraí, eu estava acreditando que existia informação nas nuvens, professor. Mas como? Nuvem, eu não sei, eu não consigo entender. O que é a nuvem? Para onde vai? A nuvem é um monte de fumaça. Como é que a informação vai estar na nuvem, num monte de fumaça? Para onde vai tanta informação? Vai para um computador que está num lugar remoto. Por exemplo, o da Apple está lá em Cupertino. O da Google tem vários no mundo. São computadores gigantes que são, na realidade, o seu computadorzinho, só que muito grande, com capacidades de memória absurdas, e a sua informação está guardada nesse computador gigante, que o pessoal chama de nuvem, chama do que quiser. É informação do mundo, né? Porque o mundo hoje em dia troca informação. Não, mas é a informação que está num computador, ela está guardada lá, é física. Não tem nuvem, a nuvem é apelido que deram para esse tipo de coisa. Não está no seu computador. Está num outro computador que apelidaram de nuvem. Tudo bem, o senhor está desmistificando a informação. Eu estou falando o que é real. Agora, banco de dados, satélite. Então, é tudo a mesma coisa. É o computador que está no satélite, ou o satélite está servindo de espelho. Por exemplo, eu quero mandar uma informação para os Estados Unidos. Se eu mando para o satélite, ele está me enxergando. E os Estados Unidos estão enxergando a ele também. Então, eu consigo fazer com que o satélite seja um espelho. Então, para mandar para nuvem. Então, não gostou da nuvem. E o Wi-Fi, professor, também? O Wi-Fi é a mesma coisa? Não, o Wi-Fi é rádio. É uma frequência de rádio diferente. É isso que nós estamos fazendo agora, mandando a minha voz, a música, você e tudo mais, a sua imagem. Vai indo tudo por onda de rádio. Ah, é? Só tem rádio. Só que é uma frequência diferente. Entendeu? A televisão é rádio.
A radiofrequência que vai embora. Só que é outra frequência. É outra... as ondas são mais curtinhas, vibram mais, por isso conseguem levar mais informação. E o digital, então, nisso? Então, o digital, veja o seguinte, né? Vamos supor que você tem uma imagem. Vamos falar na televisão que é mais complicado. Vamos supor que você tem uma imagem. Você, a sua fotografia. Eu consigo, uma boa, eu não, mas uma boa bordadeira consegue fazer a sua imagem numa tela de ponto cruz, correto? Ela projeta a sua imagem aqui, ou desenha, aí o cabelo é cor de ouro, ela pega a linha cor de ouro e faz um pontinho cor de ouro ali, e vai pontinho por pontinho desenhando você. Agora, vamos supor, e isso era mais ou menos o que acontecia quando a radiofoto no tempo da guerra. Né? Sim. A radiofoto era mais ou menos isso. Aí eu quero passar por telefone para ela a sua foto. Então eu falo para ela, ó, pega uma folha e um pano que tenha 200 furinhos por 500 furinhos. Aí você pega. Agora você pega a linha azul, faz um pontinho do lado esquerdo, lá em cima, azul. O próximo é amarelo, o próximo é amarelo, o próximo é amarelo, e eu vou desenhando você. Quando ela termina o ponto cruz lá embaixo, só com você falando? Só eu falando, eu consigo transmitir a sua imagem, colorida, etc. Era assim o radiofoto. A televisão é exatamente isso. Há uma sincronia entre o ponto daqui e o ponto de casa. E ele vai mudando de cor e vai informando, e vai formando a imagem. Que são os pontos do digital, exatamente. Exatamente. Agora eu já vou olhar como ponto cruz, vou entender tudo. É mais fácil. Professor, como pedagogo, mas também na visão futurista, né, de quem é engenheiro e respira tecnologia, como esse não sou eu, não, né? Sim. Como visualiza a vida que teremos? A gente já está mais ou menos falando isso, né? Sim. Mas as mudanças são tantas e parece que diárias. Como é que você consegue imaginar que tipo de vida que está vindo aí para sua neta, por exemplo? É muito difícil, né? Mas, por exemplo, coisas que a gente consegue, de uma certa forma, antever para um futuro bem próximo, por exemplo, o carrinho dos Jetsons, né? Eu não acho que vai ser daquele jeito. Eu acho que vai ser um drone com uma bolha. O drone já é um começo, né? Então, mas o drone, você consegue transportar uma pessoa com uma segurança absurda. Uma pessoa já? É lógico, é só questão de potência. Drone grande? Não precisa ser muito grande, não. Esses drones aí já levam bastante carga. Leva pizza, mas pessoas... Mas o tamanho dele é ridículo para uma pizza. É questão de tecnologia, é questão de evolução, é questão de aproveitar melhor a energia, de usar a energia solar para alimentá-la, etc. É questão de tempo. Não é? Mas então você vai ter essa tecnologia que eles estão desenvolvendo, agora que já está quase pronta, que sai o ano que vem, que é o carro sem chofer, né? Guiado por satélite. Eles estão mudando a rede, porque o nosso GPS é rádio. Tudo é rádio. Tudo é rádio. Você tem no seu computador, no seu iPad, no seu relógio, no seu aplicativo e tal, você tem 12 frequências de rádio diferentes, vamos supor. Né? E para cada satélite. E os satélites são geoestacionários. O que quer dizer? Ele gira junto com a Terra, né? De modo que se você jogar um feixe de luz da Terra para ele vai girar junto com o feixe de luz certinho. Ai, que demais. Tá? Então, esse é que significa geoestacionário. Ele está estacionado em relação à Terra, mas ele está lá em cima. Então, quando ele manda a onda dele, o seu radinho, número 12, pega e como ele tem um pulso de tempo, ele sabe quanto tempo demorou e que distância que ele está. Então, ele traça uma esfera mental, né, uma esfera virtual, aliás, com centro no satélite e aquele raio distância. Quando ele tem uma segunda
uma segunda esfera, a interseção das duas, não sei se você percebe, duas bolhas se encontrando formam um círculo. Tá? Ainda não daria para coisar. Precisa um terceiro. Aí o terceiro é outro círculo que encontra o primeiro. Então dá 2 pontos. 2 circunferências. Dá 2 pontos. Um está aqui, o outro está do outro lado do mundo. Então eu sei onde eu estou. Isso a cada segundo, a cada... Não é complexo, é tão simples. Simples para professor, mas o senhor acha que o senhor falou no ano que vem, esses carros chegando e tudo mais, então, essas mudanças, o senhor está prevendo, prevendo a certeza? Que... Eu acho que é certeza. Porque, mas em quanto tempo? Muito rápido. Porque, por exemplo, o que acontece? Os americanos, quando eles inventaram o GPS, eles achavam que os inimigos poderiam lançar um foguete com a precisão do satélite e atingir qualquer lugar. Então, eles fizeram um erro de 6 metros, 5 metros, 6 metros. Então, você não tem absoluta certeza aonde o ponto está. Ele está sempre 6 metros de raio errado, ou 10 metros, depende. Então, você não tem precisão. Agora, eles estão fazendo uma rede para GPS com precisão de milímetro. Então, agora é possível... Agora é possível você ter um carro guiado pelo GPS com altíssima precisão. Quer dizer, agora não. Eles vão lançar os satélites para essa rede nova. Isso já está acontecendo. Agora, professor, puxando isso para a questão do ensino. Então, aí você vê esse mundo evoluindo. Agora, como é que você lida, como é que você leva isso? É simultâneo? Aconteceu aqui e você já leva para a escola? É mais ou menos simultâneo, porque não esqueça que aonde que esses caras aprenderam? Foi na escola. Eles tiveram que ter um professor que lhes ensinou. Ninguém é autodidata a esse ponto. Tem alguns, né? O Einstein era autodidata e na frente, mas a maior parte dos seres humanos não são autodidatas e inventivos, né? Eles aprendem e o bom professor é aquele que permite ou que faz com que o aluno passe na frente dele. Quer dizer, olha, isso é incrível, o professor, né? não pode ser ele o limite do conhecimento. Senão... professor, isso é de uma beleza, lindo. Isso que o senhor está falando. É verdade, o aluno tem que superar o professor. Claro. Eu, quando dou aula e percebo que o aluno me supera, eu bato palma. Olha que bacana. Eu falo, meus parabéns, você conseguiu passar na minha frente. Isso é fabuloso, isso significa que eu consegui te ensinar muito bem. A pensar e a descobrir coisas. Descobrir coisas, porque senão o limite é o professor que... Como é que faz? E deve ser uma sensação de inútil, né? O professor deve se sentir inútil. Quando ele não consegue passar. Mas se ele não consegue passar, ele não consegue perceber que ele é inútil. Muito bem, Ai, professor. Sensacional. Isso é mudança de paradigma. Genial. É pensar diferente, professor. Que interessante. Não, Silvia, dá vontade de você ficar só raciocinando o que o senhor está falando, né? Professor, e o adulto, né? O adulto que vai existir aí nessa época, ele está preparado? Então, são essas crianças de hoje, tá certo? Que são completamente diferentes de nós, que vão viver esse amanhã. Essas gerações todas, geração Y, geração Z, geração tudo a mesma V, coisa. Só nome, muda só o nome. Mas cada uma evoluindo mais rápido que a outra? Não é. É o mesmo, são nomes diferentes para a mesma coisa. Por exemplo, o cientista chama de superdotado, o que é ateu, sei lá. O espírita chama de geração índigo, porque eles dizem que o cara tem a aura azul, índigo blue. O cristão fala em inteligência e não sei o quê. Cada um dá uma... Seres iluminados. Seres iluminados, enfim. Mas é tudo a mesma coisa. É essa geração que vem vindo aí, que está aí, né? E que precisa ser tratado no nível deles. Senão... Mas aí o senhor está colocando nesse rol a tua netinha de 3 anos, 3 aninhos? Agora ela já tem 9. Então, mas aí o senhor está colocando então essa de 3, quando tinha 3 anos, e aí de 9, de 15, 18, o senhor está... Claro. Junta. Essa que o senhor chama... Porque eles são extremamente lógicos.
mas extremamente lógicos. Você... Como é que ele aprendeu isso daí? Imagino, vindo de você que está acostumado com a parte didática de alunos, de repente você vê uma criança, mas como que ele aprendeu assim? Sim, quer dizer, porque te surpreende. No nosso raciocínio, a gente faz inferência, que é desde lá dos gregos, do Aristóteles, sabe? Então, A leva a B, B leva a C, logo A leva a C. E a inferência é a base de todo o raciocínio que a gente tem. Eles não. Eles do A, eles vão para o C, não precisa passar pelo B. Muda tudo, muda tudo. E como é que fica o educador diante de um novo paradigma? Ele tem que entender o que está acontecendo e se adaptar. Como é que eu me adaptei, por exemplo? Mas como que ele... Coitado, eu tô com pena do professor. Não, muito pelo contrário. Porque o professor ele tem que ser muito mais rápido não. dessa geração que ele tá tem vindo. que estudar, que está antenado, ele tem que acompanhar. E outra coisa, veja, desde 75 que eles estão nascendo. É muito poucos no início, agora já tem muitos. Então, daqui a pouco, você já vai ter professores que já são dessa geração. Ah, daí fica tudo mais fácil. Mas é lógico. Que é o futuro, então. É. Quer dizer, os futuros adultos não vão se assustar porque eles estão se acostumando. Lógico, desde lógico. Já nasceram tecnológicos, Não né? tem aquela fase que os puros, não sei o que lá, herdarão a terra? São eles. Não importa a religião, professor, não importa a religião. Não importa. Todos têm que se render à tecnologia? Não, mas a tecnologia é uma evolução natural, né? Não é... Até o Talibã lá se rende à tecnologia, começa a fazer bomba atômica, começa a fazer... É verdade. Com todo... Aproveita para o bem e para o mal a tecnologia. Mas pensa o tipo de raciocínio deles, em termos de social, mulher, etc. Né? E eles têm que se render à tecnologia. E estão com tecnologia bem avançada, inclusive. Coreia do Norte consegue. É verdade. E professor Almir, para onde tem que olhar hoje, na sua visão? O senhor já está com, 70 anos? 79. 79 anos, professor. Do alto dos seus 79 anos, né? Grande parte da sua vida dedicada à educação. Para onde o educador, o professor, tem que olhar? Essa mesma pergunta eu estenderia aos pais também. Para onde que os pais têm que olhar também? Então, tem que primeiro dar uma estudada no novo ser que está aí. Entender as suas necessidades, a sua maneira de pensar, a maneira de agir, né? Por exemplo, se ele foi criado que o pai dizia e ele fazia. O filho não, então o filho é rebelde. Não é rebelde, ele é assim. Então, a primeira coisa é essa modificação interna. Eu tenho que entender o que meu filho é, como é que ele é. Porque se eu não entender, vai haver atrito, vai haver tudo. Eles são polivalentes. Eles conseguem ouvir o rádio, ver a televisão e escrever. Para nós não é possível um negócio desse. Então, não. Então você fala, olha, presta atenção, menino, não sei o quê. Não, ele consegue. Ele consegue, então deixa ele. Quer dizer, até os pais têm que ter respeito por essa nova geração. Não é respeito. Mas a gente foi educado do outro jeito, sim, professor. Mas e daí? A gente tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, tem que entender, basicamente. Né? E tem que ser humilde também, Por que ele não pode ser mais inteligente que eu? Né? E isso vale para os pais, vale para os professores. Primeiro, entender o que vem vindo aí. Para não ficar brigando contra. Para quê? Brigar contra. Tá aí, então, mas o professor... uma aula para os pais, principalmente. Mas então, nessa questão dos pais, aí tá uma mudança aí de paradigmas, porque o pai, em tese, o pai e a mãe tá feito ali para poder dar o limite para a criança. Mas não aqueles limites que a gente tinha. Perceba que o limite o pai disse, está dito, o conhecimento, a maçã cai porque cai. Percebe que isso tudo é... Por quê? Por que acontece isso?
Não pode falar assim, porque sim e acabou, porque eu sou seu pai. É o que eles falavam. Porque eu sou sua mãe. Eu quero que você faça isso. Mas por quê? Porque eu quero. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E se não fizer, apanha. Tá errado, então. Lógico que tá errado, mas você não é. tem a menor dúvida disso. Respeito se conquista de outra forma hoje em dia. Claro, mas demora pra gente entender isso. Ai, que maravilha. Ai, Olha, professor. E uma para o aula, professor, para um recadinho para o professor Então, também vale essa. o professor tem que aprender a ser autodidata, do mais que ele conseguir. Tem que entender essa geração que está aí, como eles pensam, como eles agem, como eles são, né? E ser humilde a ponto de reconhecer que eles podem sim passar na frente da gente, graças à internet, graças a esse monte de coisas. E que eu errar, não tem problema nenhum se eu tiver uma relação com os meus alunos, de modo que eu falo, olha, de vez em quando eu vou errar, porque a memória vai falhar e tal. Claro. E errar humano, vocês me corrijam, eu dou toda a autoridade para que vocês me corrijam. Ai, que legal. Eu ainda brincava, eu quero que vocês me vaiem quando eu errar. E tá Que tudo bom, bem. Que maravilha. Olha, professor Almir Brandão, Obrigada, viu, diretor do professor? Centro de Pesquisa e Tecnologia, o CPT do Colégio Objetivo. Almir Brandão, sempre um enorme prazer, porque a gente vai refletindo isso ao longo da semana, hein, professor? Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.